Bom dia a todos, bom dia a todas. Então, aqui estamos nós iniciando as nossas aulas online. Então, após nós termos falado sobre o que é arte, sobre o que é literatura, as características da literatura, né, que ela ocorre em diferentes espaços, em diferentes momentos históricos, a gente vai dando sequência então ao nosso conteúdo, tá? Em relação aos exercícios de tema que eram para o dia de sexta-feira, né, no dia 20, já postei o gabarito no portal, e então eu quero que vocês verifiquem e qualquer dúvida vocês entrem em contato no meu WhatsApp, no particular, não no grupo, para que não fique tão carregado de situações que de repente não remete a outras disciplinas, né? Muito bem. Então nós vamos dando sequência ao nosso conteúdo, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho da intertextualidade. Ela se encontra lá na página 54 do livro 1, né? E a palavra intertextualidade, ela remete ao quê, né? Textualidade vem de texto. Inter significa entre, né? Então, o que é intertextualidade? É a relação que um texto, né, ele tem dentro de outro texto, né? Então, existe uma teoria dentro da linguística, né, que é a ciência que estuda a língua, que ela diz assim, ó, que não necessariamente um texto ele é original, né? Um texto ele sempre pode ser um fruto de outros textos que já existem, ou seja, tudo que nós falamos, tudo que nós evocamos, pode sim ter tido origem em outros momentos, né? Então, tudo é uma construção histórica, né? Então, quando eu digo isso, quer dizer que a intertextualidade ela não ocorre somente numa mesma época, né? Mas ela pode sim ocorrer em momentos distintos, em épocas diferentes. Essa relação intertextual, né, ela pode ser de diversas maneiras, né? Como é que eu tenho em mente essa relação textual? Por meio de vestígios, por meio de marcas, por meio de indícios, né? Do que eu já conheço, né? Então, nós temos essa possibilidade, né? De resgatar da nossa memória tudo que nós já conhecemos, né? Para transformar num novo tipo de texto. Então, a intertextualidade ela pode acontecer de diversas maneiras, né? Eu vou trazer para vocês algumas maneiras mais comuns, né? Então, o livro de vocês está trazendo 4 ou 5, né? E eu vou trazer para vocês mais umas 3 que também são comuns de acontecer, né? Então, a primeira delas é o quê? A primeira delas é a paródia, né? A paródia vocês já conhecem, porque a paródia ela vai ter um sentido humorístico, um sentido irônico, ou ainda um sentido de eu fazer algum tipo de denúncia social, né? Então, na paródia, por exemplo, eu pego um texto, ok? Eu vou pegar um texto. Desse texto permanece o que? Permanece a estrutura, ok? Permanece a estrutura. E dessa estrutura, tá? Então, vai ficar a ideia, né? Vai ficar a base. E a temática é que vai mudar, né? Então, a temática ela muda um pouquinho, ok? Tem um texto do Gonçalves Dias que se chama Canção do Exílio, né? Então, Canção do Exílio diz assim: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, né? Nós tivemos muitas outras reescritas a partir desse mesmo texto, né? Então, procurem aí na internet para vocês verem, né? Outras canções do exílio, tá? Então, todas as outras canções do exílio que vão aparecer, né? Elas dizem respeito a uma paródia, né? Até tem o quadro da Mona Lisa, por exemplo, do Da Vinci,
foram recriadas outras, se eu não me engano, do Champ, né? Ele fez uma readaptação também da Mona Lisa, criou uns bigodinhos na Mona Lisa, né? O antigo garoto propaganda da Bombril também tem uma imagem dele sendo desenhado como a Mona Lisa, a Mônica como Mona Lisa. Então esses são exemplos, né, também que remetem à paródia. Podem procurar aí na internet, né? Exemplos de paródia com o quadro Mona Lisa. Vocês vão ver a quantidade que vai aparecer, né? Então a paródia, ela permanece a estrutura básica, né? Mas o que eu vou trocar? Eu vou trocar a temática, né? Muito bem. Dando sequência, então, nós temos a paráfrase, né? A paráfrase, turma, nada mais é do que um tipo de citação, tá? Ela é um tipo de citação, ok? Nesse caso, turma, ela vai ser considerada uma citação indireta, tá? Por exemplo, quando eu estou escrevendo um texto, né, e eu coloco para o autor, né, eu coloco no meu texto que um outro autor já disse, mas eu coloco com as minhas palavras, tá? Eu estou fazendo uma paráfrase, ok? Então, eu escrevo um texto e eu confirmo o meu texto de acordo com a ideia de alguém que já falou sobre aquilo, porém com as minhas palavras, né? Então, eu não copio integralmente a ideia do autor. Entretanto, preciso citar a fonte, ok? Então, quando eu estou produzindo, por exemplo, um texto científico, eu estou lendo lá sobre, vou falar um pouquinho do meu caso, né? Sobre a influência da internet, né, na produção escrita dos alunos, né? Então, eu vi que um autor lá, uma autora chamada Santaella, escreveu alguma coisa e eu gostei daquilo, então eu li a obra dela e condensei com as minhas palavras o que ela produziu, né? Então, eu vou colocar com as minhas palavras a produção de outra pessoa, ok? Dando sequência, então, nós temos a epígrafe. A epígrafe é muito comum, o aparecimento dela no início de uma obra, né? Ou ainda no início de um capítulo de um livro, né? Geralmente são algumas frases que alguém importante na história da humanidade discursou e que faz referência com aquilo que eu vou produzir, né? Então, sempre antes, entre o título e o início do texto, eu recuo à esquerda, né? E escrevo algumas palavras, né? Eu copio, né? De alguém que escreveu sobre aquilo, que faça uma relação, ok? Que faça uma relação e antes de iniciar, então, um capítulo de um livro, antes de iniciar o próprio livro, né? O próximo que nós temos aí é a alusão, tá? A alusão, ela faz uma referência indireta a um outro texto dentro do texto que eu estou trabalhando. Por exemplo, assim, estou escrevendo um texto, né? Estou escrevendo lá um capítulo de um texto. Eu vou dizer assim que estava eu em minha poltrona durante a noite, enquanto lá fora trovejava. Tinha em minhas mãos um livro de Machado de Assis. De repente, ouço vozes que vêm da cozinha, né? Por exemplo, vejam que dentro desse texto, né, eu trouxe quem? Eu trouxe Machado de Assis, que é um escritor. Então, estou fazendo uma alusão, né? Então, na alusão, eu cito uma obra, né, de uma maneira indireta. Tem uma obra, um autor, né, de uma maneira indireta, né, como forma, então, de aludir, né, de fazer referência, ok? E o último, pessoal, eu tenho o último que vocês têm no livro, mas eu vou trazer mais três, né, para vocês conhecerem outras formas também, é a citação, né? A citação nada mais é do que quando eu copio a ideia de alguém dentro de uma produção minha, né? Então, nesse caso, a gente está trabalhando com citação como citação direta, quando eu copio integralmente uma fala dentro da outra,
Tá? Então, isso é bem importante. Também, quando nós temos essa relação, a gente precisa, pessoal, citar a fonte, não dá para esquecer, né? Todas elas eu preciso citar a fonte, né? A epígrafe, a citação, a paráfrase, né? Essas, elas precisam vir acompanhadas de quem pensou aquela ideia, tá? Porque eu não estou adaptando, ok? Eu não estou transformando, eu estou referenciando, tá? Então, a citação, né, é uma citação quando eu copio integralmente a ideia de alguém e coloco para o meu texto. Nós temos mais três que não correspondem, elas não estão no material de vocês, mas eu julguei importante trazer, porque são situações que ocorrem no nosso dia a dia e que muitas vezes nós não sabemos os seus nomes, né? A primeira delas tem um nome bem feio, né? Bricolagem, tá? Bricolagem vem do inglês, né? Faz referência ao inglês a uma frase do it yourself, né? Que é faça você mesmo. Nada mais é a bricolagem, pessoal, de adaptar a minha maneira, né? Então, por exemplo, a customização, né? Eu quero customizar essa camiseta, por exemplo. Eu pego a camiseta, né? E a transformo de acordo com a minha maneira, né? De acordo com o meu jeito. Isso é uma bricolagem, né? Então, é possível também fazer isso dentro da intertextualidade, né? Então, eu pego um texto, né? Tiro algumas palavras e deixo do meu jeito, né? Substituo algumas palavras, eu estou fazendo o quê? Uma customização, tá? A segunda delas que eu trouxe, além das que estão no livro, é o que nós chamamos de pastiche, tá? O pastiche é o seguinte, vejam só, eu vou tentar explicar com um exemplo para vocês compreenderem. O Machado de Assis, ele escreveu uma obra chamada Dom Casmurro, né? Dentro dessa obra, ele criou uma personagem que ganhou destaque à reveria dentro da literatura, né? Que é a Capitu, tá? Que eu amo a Capitu, né? Adoro a Capitu. Nós vamos trabalhar lá no ano que vem, na segunda série, né? Muito bem. Então, o personagem que nós vamos discutir agora é a Capitu. Vejam que Capitu foi criada dentro de um livro chamado Dom Casmurro, né? Mas ela ganha muito destaque. Então, o que acontece? Muitos outros artistas, depois de Machado de Assis, acabaram escrevendo sobre Capitu, né? Então, por exemplo, Fernando Sabino, ele escreveu uma obra chamada O Amor de Capitu. Então, ela trouxe um personagem que já existia, né? E fez um outro texto em cima dele, né? Posso resgatar as ideias já existentes, como eu posso colocar novas ideias aquilo. Então, o pastiche, pessoal, é uma obra que imita um estilo, né? E o último que eu estou trazendo, então, para vocês é a tradução. Né? A tradução que vocês já conhecem, quando eu transformo uma língua 1, né, para uma língua 2, tá? Por exemplo, né, quando eu quero fazer uma tradução do português para o inglês, do português para o espanhol para o português e assim por diante. O que eu tenho que ter em mente é que nem todas as palavras elas têm uma correspondência correta no momento de se fazer uma tradução, né? Por exemplo, é comum para os falantes de língua inglesa, por exemplo, que se eu espirro, né, quando alguém espirra, nós não vamos, né? O que nós vamos dizer? No Brasil a gente diz saúde, né? Lá, por exemplo, a gente não vai dizer health, né? A gente vai dizer God bless you, ok? Mesma coisa acontece com os falantes da língua espanhola, né? Nós não vamos falar saúde, ok? Nós vamos falar o quê? Dios te bendigas, né? Então, existem adaptações que podem acontecer, então, dentro da língua, ok? Tranquilo esse conteúdo? Fácil? Muito bem. Nós temos 2 exercícios que precisam ser feitos e eu já vou fazer com vocês, tá? O primeiro exercício é um exercício que está falando sobre 2 textos, né? Então, nós temos aqui o poema das 7 Faces, do Carlos Drummond de Andrade,
né? E nós temos um segundo texto que se chama Com Licença Poética, tá? Que é da Adélia Prado, né? Então, vamos ver por que esses dois textos, né? Eles estão aqui e o que está pedindo o exercício 24 para nós fazermos, então, juntos, né? Então, vamos lá. Poema das Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Né? Então, esse é um poema lindo, né? Ele é, claro, ele é bem mais extenso, mas esse é um trecho, né? Vamos lá, dando sequência, então, ao texto da Adélia Prado. Com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Olha a relação, começou muito parecido. Se nós pensarmos aqui, que tipo de intertextualidade eu tenho aqui? Né? Olha só, o primeiro poema diz: quando nasci, um anjo torto, né? Um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Né? E depois ele diz no texto 2: quando nasci, um anjo esbelto, né? Desses que tocam trombeta anunciou: vai carregar bandeira. Né? Então vocês veem que aqui nós temos uma paródia, né? Porque permaneceram algumas palavras-chave, porém mudou-se a estrutura, tá? Então a gente não vai ler o restante do texto, porque com isso a gente consegue responder a questão 24, que diz assim: é correto afirmar, em relação ao texto 1 e ao texto 2, que a letra A diz assim: ó, ambos reforçam a mesma ideia em relação ao destino do homem e da mulher, né? Não, né? Eles não estão trabalhando com a mesma temática, né? Então aí a gente já descarta. A letra B diz assim: ó, eles mantêm uma relação intertextual entre eles. Poderia ser, vamos ver a C. Gauche e coxo, que é um termo que está no texto 2, né? Eles pedem se existem a mesma carga semântica, né? Que estão em campos semânticos diferentes, né? Então, não, na verdade são dois adjetivos, né? Então eles pertencem ao mesmo campo semântico. Então a C não poderia ser. A letra D diz assim: o título do segundo revela que ele é o texto original. Não, né? Não existe isso. Poema das Sete Faces com licença poética, né? Não existe uma relação aí com o título, ok? E letra E diz assim: os dois textos fazem uma reflexão sobre o ato de escrever poesia, né? Talvez o segundo sim, né? Vai carregar bandeira, né? O que quer dizer essa bandeira aí, né? Mas o primeiro texto nada tem a ver com a proposta de se escrever poesia. Então, a alternativa mais indicada para esse momento é a alternativa B. Dando sequência ao exercício 25, então, ainda falando do texto da Adélia Prado, ele diz assim, ó, letra A. Assegura o sentido original do texto de Drummond na medida em que mantém um vocábulo significativo para ambos os poemas? Não mantém o sentido original, inclusive mudou a temática, né? Então a gente descarta essa. B. Associa as palavras torto, sombra e gauche do primeiro texto a sinônimos de sentido positivo como esbelto, trombeta e Não, né? Torto não quer dizer a mesma coisa que esbelto, então eles não são sinônimos, né? Então aí a gente já descarta. C. Contrapõe os valores sociais relacionados ao universo masculino e ao feminino. Vamos ver, né? Se a gente pensar o primeiro texto, ele tá falando quem é o eu lírico é um homem, vai Carlos, né? E no segundo texto, o eu lírico, ela é uma mulher, né? Porque lá no final ele diz assim, ó, mulher é desdobrável, eu sou, né? Então ele está falando de quem? De uma mulher. Lá na metade ele diz assim, ó, não sou feia que não possa casar, né? Então o eu lírico feminino poderia ser, né? Letra D. Mantém o mesmo sentido do primeiro texto, afirmando em seu poema que ser gaúcha é de natureza humana. Não, né? A gente já viu que a temática é diferente, então não poderia ter a mesma relação. E a letra E.
não revela a intenção de utilizar o texto de Drummond como base, muito pelo contrário, ele utiliza a base do texto de Drummond, né? Então, a única alternativa correta aí, temos a letra C, né, pessoal? Então, para a nossa aula de hoje é mais ou menos isso, né? Então, essa era a proposta. Como eu disse para vocês lá na aula passada, no início da aula, eu disponibilizei o gabarito do tema que vocês tinham, né? Que era até a página 548, tá? E eu postei também lá na plataforma, pessoal, eu postei também uma proposta de atividade para vocês realizarem e para vocês me entregarem valendo nota, tá? Então, são duas propostas, né? Cada uma delas vale 50% da nota, tá? Então, é individual, porque nós não estamos podendo nos reunir, né? E aí vocês organizam e assim que você tem todas as orientações, vocês acessem a plataforma, vejam, né, o que tem que ser feito, produzam e realizem o quanto antes, tá bem? Então, bom dia a todos, espero encontrá-los o mais breve possível. Um abraço.